Glória a Jesus. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Está sentindo a presença de Deus? Glória a Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Glória a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3. O Espírito de Deus está aqui, irmãos. Aleluia. Você encontrou? Se porventura você não tiver o livro impresso e tiver o aplicativo da Bíblia no seu celular, acesse aí para nós lermos juntos. Tem gente muito criterioso que diz que a Bíblia no celular não é Bíblia. Mas a Bíblia já esteve na pele dos animais, na folha das plantas. E agora ela está aí na tela do seu celular. Glória a Deus. Capítulo 3, versículo 10. Seu texto bíblico para uma palavra vai ser breve, mas necessária. Se segura aí, viu? Se segura aí, porque Deus me deu essa palavra. Havai chora, mandeias. Capítulo 3, versículo 10 do primeiro livro do profeta Samuel. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Só esse texto você pode assentar, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Uma alegria, antes de ministrar a palavra de Deus, quero registrar aqui a minha alegria e satisfação de poder reencontrar meu nobre e estimado amigo, pastor Rui Abreu, pastor presidente dessa igreja, pastora da Guia, sua família. Que bom, é muito bom estar aqui com vocês, todos os pastores que estão aqui, pastores presidente de campo, que fazem parte aqui da área, pastor de Assis. Nós temos um amigo em comum, presbítero Miguel. Vamos tirar uma foto para mandar para ele, viu? O de Assisão está aqui, viu, Miguel? Glória a Deus. A cantora Antônia Gomes, que alegria poder estar aqui com vocês, seu esposo, casal belíssimo, que Deus continue abençoando. A minha esposa, a irmã Kelly, que está ali. Pastor Rui, eu estou fazendo a oração de Eliseu, o inverso. Eliseu disse: abre os olhos do moço. E eu estou dizendo: não abre os olhos dela, Jesus. Foi Deus que me presenteou com essa preciosa mulher. Glória a Deus. Alegria em estar revendo meu amigo pastor Mário Francilino. Satisfação, muito bom revê-lo. Glória a Deus. Os demais irmãos, que Deus continue abençoando. Os que estão acompanhando aí pela transmissão, que Deus os abençoe em todos os lugares, especialmente nas áreas cobertas pela nossa grande convenção, convenção com a Desma. Queridos, o pastor Rui me fez o convite, 2 horas da manhã. Glória a Deus. Tem que ter um nível de amizade bom, né? Para receber uma ligação 2 horas da manhã. Mas nós temos, graças a Deus. E eu falei para Deus, agora esses dias, eu não me preocupo muito com pregação não. Porque a palavra é de Deus. E para o povo de Deus só serve a palavra de Deus. E eu disse para Deus, agora esses dias, eu falei, eu vou pregar lá na igreja do pastor Rui. E o que é que eu vou pregar lá? E Deus me trouxe à memória esse texto e o Espírito Santo disse, é essa a palavra para aquela noite. Desde o momento que eu entrei aqui nesse templo, eu estou sentindo algo precioso de Deus. Essa casa está tomada pela glória de Deus. Aleluia. Fique bem atento, o Senhor está falando aqui. E eu não tenho nenhuma pretensão em dizer que a partir de agora Deus vai falar, não.
Deus está falando aqui. Se eu tivesse que assumir uma posição aqui, seria a de Jeremias, no capítulo 18, versículo 2. Quando eu cheguei na casa, o oleiro já estava fazendo a sua obra. Tem algo especial de Deus aqui. Eu estou sentindo a mão de Deus tocando em pessoas aqui. Aleluia. Ai, choramandeias. O Espírito de Deus trouxe meu coração para esse texto. É um texto bem conhecido de todos nós. Mas a palavra do Senhor, ao contrário do que algumas pessoas dizem, ela não se renova, ela é nova. A história de Samuel, aproveitando que hoje nós temos muitos jovens aqui, a história de Samuel é uma grande prova de que os métodos de Deus não são os nossos. O nosso Deus é o Deus das eleições improváveis. Quem escolhe é Ele, quem faz é Ele e da forma que Ele quer. Eu quero lhe adiantar uma informação: o reino não é democrático, o reino é teocrático. E quando quem manda é o rei, ele pode muito bem dizer para quem está lá no final da fila, vir para o primeiro lugar, ele quem manda. Fique tranquilo, porque Deus está fazendo uma grande obra aqui nesse lugar. Você pode levantar assim a sua mão? Não esqueça dessa palavra, nunca mais. Deus decidiu fazer uma coisa nova nesse lugar. E Ele vai usar pessoas para fazer isso. Aleluia. Samuel é um homem que foi usado por Deus para fazer uma transição de um tempo muito difícil para um tempo mais difícil ainda. E quando Deus precisa mudar estações e mudar tempos, Deus levanta homens especiais. Quando Deus precisa fazer algo diferente, Deus levanta pessoas diferentes. A Bíblia diz que a mãe de Samuel, ela não podia gerar filhos. Logo, nós não estamos falando de um homem qualquer. Nós estamos falando de um homem que é filho de uma mãe que não podia ser mãe. Talvez a gente pense que isso é uma coisa muito comum, mas não é não. Mas tem muito a ver com a história de muitos de nós. A maioria de nós aqui não podia ser o que é hoje. Aleluia. Mas a mão de Deus nos encontrou. Aleluia. Deus decidiu fazer assim. E quando Deus decide, ninguém impede. A Bíblia diz que a mãe de Samuel viajou muitos anos. Um dado histórico aproximado, assim como todas as datas e referências da Bíblia com relação a tempo são aproximadas. Alguns historiadores dizem que ela viajou por mais de 2 décadas para o mesmo lugar, fazendo a mesma oração, acompanhada das mesmas pessoas. Essa é uma forma de Deus falar conosco e dizer que Ele não precisa de nada novo para fazer algo novo. É pelo mesmo caminho. Às vezes a gente pensa assim: o que é que Deus pode fazer na minha vida aqui nesse lugar? Aqui nessa igreja? Com essas mesmas pessoas? Eu já vi gente dizendo assim: eu conheço tanto aqui, que quando eu chamo o irmão fulano, eu já sei qual é o versículo que ele vai ler. Quando eu chamo a irmã fulana, eu já sei qual é o hino que ela vai cantar. Aqui é a mesma coisa sempre. Não, não é. Porque no dia que a mão do Criador de todas as coisas decide fazer diferente, Ele faz independente das coisas que estão acontecendo. Você pode ter certeza absoluta. Às vezes a gente vê alguém dizendo assim: você quer algo diferente? Faça. Tudo bem, isso é válido. Mas nós não temos esse poder de provocar o céu.
Só existe uma forma de Deus fazer algo diferente, novo. É quando o tempo de Deus se encontra com a nossa necessidade. Por que Ana queria um filho? Você já parou para pensar? Talvez os motivos de Ana seriam vários. Para retirar de sobre si o opróbrio de não gerar, que era sem nenhuma dúvida uma das maiores máculas da caminhada de uma mulher. Talvez para ter diante do esposo e da família dele a honra que uma mulher que gera filhos, homens especialmente, tem. Todo homem queria apresentar à sua família os seus filhos que a sua mulher lhe deu. Só que Ana queria gerar essa alegria para o seu esposo. Quem sabe esses seriam os motivos que ela elegia quando orava. Porque quando nós oramos, nós temos os nossos motivos para querer alguma coisa. Mas nós aprendemos com a palavra de Deus, porque é a palavra do Senhor quem nos orienta. Nós aprendemos com a palavra do Senhor que quando o Espírito de Deus ministra em nós o entendimento de que os nossos motivos, eles são válidos, mas os motivos de Deus são os que provocam o céu. Você pode ter certeza. Se algum obreiro quiser ser pastor por qualquer outro motivo que seja apenas seu, não vai chegar. E se chegar, chega fora do propósito. Mas quando Deus tem um motivo para pegar um rapaz que está servindo hoje nessa igreja e anos depois ele se tornar um obreiro, um pastor de uma igreja, pode ter certeza, Deus tem um motivo para fazer isso. Eu conheci um cantor bem apagado, assim, no sentido de conhecimento na mídia. E depois de um tempo ele disse assim para mim, na minha casa, ele disse assim para mim: pastor, as coisas estão acontecendo. E aí começou a dar alguns dados, e hoje o termômetro são as redes sociais, né? Começou a falar de seguidores e tudo. E eu disse para ele, digo, o senhor tem uma grande responsabilidade. A partir de hoje o senhor precisa orar perguntando para Deus o que Deus quer, te dando fama e dinheiro. Porque quem dá fama e dinheiro de qualquer jeito é o diabo. Deus só dá com propósito. Deus só dá isso com propósito. Se Deus está te dando isso, você tem uma grande responsabilidade. Pergunta para Deus o que Ele quer. Porque Deus não dá nada sem propósito. Deus não dá ministério para a gente ter o orgulho, como muita gente tem. Não tem mais nem nome. Pergunta, como é o seu nome? Pastor fulano. Já bota o título na frente. Deus não nos dá ministério para isso. Não. É preciso um motivo mais sublime do que isso. E foi isso que aconteceu com Ana. O Espírito de Deus conseguiu espaço no coração dela. E um dia ela dobrou os joelhos. E naquele dia, naquele exato dia, porque chega o dia que a nossa necessidade se encontra com o propósito de Deus. Você crê que esse dia está chegando aí? Chega o dia que as nossas lágrimas, elas se encontram com aquilo que Deus quer fazer. Aí ela dobra os joelhos. E nesse dia, pastor Rui, algo interessante aconteceu. Porque quando as mulheres tinham acesso ao altar, todo o aparato do sacrifício já tinha sido desfeito. O sacerdote não poderia ter o desgosto de topar e de se encontrar com uma mulher na hora do ofício. E ainda mais estéril. Mas nesse dia o sacerdote ficou lá. E Ana vai até o altar. Aleluia. Porque o nosso Deus, guarde isso no seu coração. Eu recebi essa palavra orando e falando com Deus. Não foi assistindo o vídeo na internet, não. Eu recebi essa palavra falando com Deus. O nosso Deus é o Deus que promove encontros que geram propósitos. Anota aí no seu coração para nunca mais esquecer. Quem anda com Deus
Quem anda guiado pelo Senhor, não anda esbarrando por aí não. Só anda com propósito. Quando ela está chorando, o sacerdote lá, ele faz uma leitura, considerando toda a sua limitação. Ele já é convalescente, já bem idoso. A Bíblia diz que ele não ouve mais direito. Sem falar que ele já não goza mais de muito prestígio diante da sociedade, das pessoas. E ele olha de lá e a Bíblia diz que ele percebe que ela está meneando os lábios, balbuciando, querendo dizer alguma coisa. Aquele choro engasgado que não sai voz, que não sai nada. Uma espécie de um gemido, os lábios trêmulos. E ele olha e ele faz uma leitura. Ele olha de lá e faz a leitura dizendo: essa mulher está embriagada. Desce até ela. E com a autoridade que ele tem, porque esse talvez seja o ponto de equilíbrio da autoridade. Com a autoridade ele nem pergunta, não é? O certo seria perguntar: irmã, por acaso a senhora está embriagada? Seria isso. Mas a autoridade que ele tem, ele se dá ao direito de já afirmar. E nós devemos ter muito cuidado com isso. Porque o único que tem condição de afirmar sobre o desconhecido é o dono da vida. Aleluia. Se segura aí, Deus me deu essa palavra. O único que tem condição de fazer a leitura à distância e chegar e afirmar é o dono da vida. O restante é tudo palpite. Quem olha na tela do celular e vê o rosto de uma cantora, pode ser a irmã que olha e faz 1000 cálculos e diz 1000 coisas e faz várias colocações, somos nós, e a maioria delas são sem fundamento e sem conhecimento de causa ou daquela pessoa. Mas algumas pessoas com autoridade às vezes cometem esse erro. Mas a única autoridade de todas as autoridades existentes que pode afirmar diante do desconhecido é o dono da vida. Eu e você precisamos conhecer. Para você ver que a Bíblia trata isso de forma tão terrível, que o leproso, quando se declarava leproso, ou pelo menos com os sintomas da lepra, ele precisava ser recolhido pelo sacerdote. O sacerdote passava a conviver próximo daquele leproso. De 7 em 7 dias, ele ia onde estava o leproso, mandava o leproso sair e fazia um diagnóstico novo. Com 21 dias, que é o tempo de vida de uma bactéria, ele determinava se a lepra tinha morrido ou se ela tinha avançado. O que nós aprendemos com isso? Que ninguém tem poder de sentenciar ninguém antes que se disponha a conviver com essa pessoa. Eu estou sentindo a mão de Deus aqui. Eu estou sentindo a mão de Deus aqui. Aleluia. Fique tranquilo, talvez alguém disse algo forte. Talvez alguém disse algo que não era para dizer, e eu sei que Deus está falando aqui. Mas guarde o seu coração, porque o único que tem autoridade para sentenciar sobre a sua história ainda não se pronunciou. Aí choribaias. O que Deus está querendo com esse velho sacerdote, provocando essa mulher tão frágil? O que Deus está querendo? Deus está querendo dar um denunciante externo de que a mulher que chora, a mulher que está debruçada sobre o altar, que está ajoelhada e chorando, a sua alma também está derramada diante de Deus. Olha o que ele diz: até quando estarás embriagada? Uma acusação forte. Só que ela, em vez de responder ao tom da acusação, e se você foi ou está acusado, segura essa palavra aí no seu coração.
Porque de acusação eu entendo um pouquinho, viu? De ser acusado eu entendo um pouco. Se você está vivendo isso ou já viveu, escuta essa palavra. Ana está tendo a oportunidade de demonstrar para todas aquelas pessoas que não é apenas os seus olhos que estão chorando e os seus joelhos que estão dobrados. A sua alma está derramada diante de Deus. Porque ninguém fala, nenhuma voz fala mais alto no mundo espiritual do que a humildade. Nenhuma delas. Talvez algumas pessoas acham que precisam dizer: eu sou isso, eu conquistei isso, eu tenho isso. Não! Nenhuma voz fala mais alto no mundo espiritual do que a humildade. Aleluia! Ana não olhou para ele e disse: me respeite. O senhor é um velho que não enxerga direito, não está deduzindo corretamente, eu não estou embriagada. Não! Não é isso. A Bíblia Sagrada está nos fazendo um convite nessa noite. Sejamos humildes, porque a hora de Deus realizar está próximo. Você sabe o que Deus está perguntando para essa mulher? Você consegue descer mais um degrau? Aleluia. Você sabe o que Deus está perguntando para ela? Você ainda suporta mais um pouquinho de humilhação? É o caso da Sirofenícia, por exemplo, atrás de Jesus. Ela era ouvida e não era vista, aí avança, agora ela é vista e ouvida, agora ela vai para frente de Jesus, se joga aos pés dele, a última palavra dele é terrível. Ele diz: não, eu não posso, não é lícito pegar o pão que de se colocar na mesa para os filhos e jogar ao chão para que os cachorros comam. E aqui não é nenhuma analogia, não. Aqui é cachorro mesmo. É esse aqui que está ungido? Glória a Deus. Aqui não é nenhuma analogia, não. Está falando de cachorro, de cão doméstico. Era a hora dela dizer assim: então tudo bem, fica aí, você com os filhos, eu estou indo. Mas o convite do céu era esse: você ainda consegue ser humilhada mais um pouco? Aleluia. Veja o que ela respondeu. Ela disse assim: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que ela está dizendo, pastor Rui? Se tu é meu pai, eu sou filha. Se eu sou filha, tu é meu pai. Se eu sou serva, tu és Senhor. Mas se tu me considera como um cachorro, como um cachorrinho, tu é o meu dono. Mas eu não abandono o vínculo da dependência. Aleluia. Eu estou sentindo a mão de Deus aqui, irmãos. Está chegando a hora de Deus esclarecer algumas coisas. Levante a sua mão, receba essa palavra. Está chegando a hora de Deus esclarecer algumas coisas na sua trajetória. Está chegando a hora de Deus esclarecer algumas dúvidas que algumas pessoas têm sobre a sua labuta, sobre o seu sofrimento. Deus vai colocar isso em pratos limpos, porque Ele é o Pai das luzes. Não perca tempo se esclarecendo e nem se justificando, não. Eu vou lhe dizer por dois motivos. Primeiro, as pessoas que lhe amam e lhe conhecem não precisam das suas justificativas. As que não lhe amam e não lhe conhecem não aceitam nenhuma, por melhor que seja. Então se concentre com Deus. Pastor Mário, Ana disse assim, não, meu Senhor. Eu sei que o mundo espiritual está esperando ela estourar. Ela não aguenta mais, ela vai estourar. Mas ela estourou para cima. Aleluia. Na direção do céu ela disse: não, Senhor meu, nem vinho e nem bebida forte a tua serva tem usado. A tua serva
E ela disse assim: o que acontece é que eu tenho buscado algo diante do Senhor e não tenho recebido, por isso a minha alma está afligida. Aleluia. Perceba que a construção do diálogo que vai gerar o milagre é depois de uma aparente afronta. Perceba que o que Deus vai fazer, o ponto de honra, está exatamente depois do teste do caráter. Muito cuidado. Muito cuidado, que o que pode parecer simplesmente as palavras duras de alguém, pode ser o último crivo do céu para que a sua história seja mudada. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui, irmãos. O Espírito de Deus está aqui. Muito embora a gente diga às vezes, na emoção, a gente diz assim: eu te adoro, Espírito Santo. Não, o Espírito Santo não está aqui para ser adorado. Biblicamente não. Ele está aqui para comunicar ao meu e ao seu coração que o único digno de ser adorado, que é Cristo Salvador, está presente aqui. É esse o papel do Espírito. Aquele que te salvou está presente, adora Ele. O que te curou está presente, adora Ele. O que te ama está presente, adora Ele. O que entrou na tua causa e te deu paz, Ele está aqui, adora. Aleluia. A Bíblia diz que Ana levanta-se e o seu semblante já não é mais triste. Aleluia. Eu disse um dia para um moço, num estudo bíblico, que Ana já levantou lá do altar grávida. Aí ele disse: não, pastor, ela tem que deitar com o marido dela, senhor. Eu falei: mas ela está deitando com ele 20 anos e não aconteceu nada. Esse negócio é da parte de Deus. Ela vai sair de lá já com o propósito definido. Existe algo, irmãos, que Deus faz nos momentos de maiores aflições e dores. E enquanto eu estou pregando aqui, eu estou sentindo isso. A mão de Deus tocando no coração de pessoas aqui. O bálsamo de Deus está descendo aqui nessa casa. A mão preciosa de Deus está tocando em pessoas. A mão do Criador está organizando coisas na sua caminhada. Não é tempo de desistir, não. Aguenta aí mais um pouco. Talvez você diga: está difícil, você não conhece a minha história. Mas eu sirvo ao Deus eterno que conhece todas as coisas. E o recado do céu para a sua vida, nessa noite, eu digo isso com a minha Bíblia levantada, porque amo e respeito a palavra de Deus. O recado do céu para a sua vida é esse: aguenta mais um pouco aí, porque Deus está trabalhando. Essa luta está chegando ao fim, irmão. Essa caminhada marcada por dedos apontados, ela está chegando ao fim. O Deus que você serve, Ele restaura a caminhada dos santos. O Deus que nós servimos é Deus de profetas, mas é Deus de viúvas. O Deus que nós servimos é Deus de reis, mas é Deus de escravos. O Espírito de Deus está aqui. A mão de Deus está tocando em nós. Eu estou sentindo a graciosa presença dEle. Tem algo especial de Deus aqui nessa casa. Seja tocado pelo Espírito de Deus aí onde você está. Seja tocado pelo Espírito de Deus aí onde você está. Adore a Ele. Você vai vencer adorando. Você vai vencer no altar. Você vai vencer com a alma derramada no altar. A Bíblia diz que Ana se levanta e vai para casa. E ela volta depois de 4 anos. Porque algumas ausências são necessárias.
Ana não ficou indo lá todo ano não, depois de 4 anos, com o menino desmamado. Eu estou sentindo a mão de Deus aqui. Aleluia. Ana vai fazer a coisa mais difícil do voto. Porque na oração ela disse: me dá um filho, porque se o Senhor me der, eu a ti o darei, por todos os dias da vida dele. Ela vai cumprir a parte mais difícil agora, cantora. Talvez esse seja o nosso ponto de convergência mais difícil, rumo à plena comunhão com Deus. É cumprir o que nós prometemos nas horas difíceis. Cada um de nós aqui já teve que fazer um voto em uma hora que não tinha como mais andar na perpendicular. Tinha que decidir, é Deus ou não é? Cada um de nós aqui já teve que se agarrar com Deus pela madrugada, talvez, e dizer assim: Senhor, a partir de hoje vai ser assim. Ou se o Senhor me tirar dessa, eu vou fazer isso. Se o Senhor me curar dessa doença, se o Senhor tirar de cima de mim essa prova. Só que eu tenho uma informação do céu para lhe dar, e eu lhe disse que eu recebi essa palavra do Senhor, e eu preciso dizer isso. Tão importante como o dia do voto é o dia do cumprimento dele. Aleluia. Um obreiro amigo me disse assim: pastor, ora comigo por essa causa. E ele disse assim: eu fiz um voto com Deus. Quando ele me contou, eu falei: o senhor já fez? Ele disse: vou fazer agora. Eu falei: pois pense bem. Pense bem. Porque um crente que não consegue pagar a revista da escola dominical, irmão, ele tem que pensar bem antes dele fazer um voto de vida com Deus. O negócio não é brincadeira. Nós não estamos aqui brincando de fazer festa. Nós estamos aqui na presença daquele que vê todas as coisas. Ana amargou o resultado de ter que ficar sozinha de novo. Mas ela arruma um menino, aleluia, porque o que é de Deus tem que vir para a mão de Deus. O que foi dado para Deus tem que ir para a mão de Deus. E Deus não negocia isso com ninguém. Quando os homens chegaram e disseram para Jesus: é lícito dar o tributo ao império? Aí Jesus disse: dá-me uma moeda, por gentileza. Pegou a moeda, simplesmente olhou e disse: de quem é essa esfinge? De quem é essa cara cunhada na moeda? Disse: é de César. Aí ele jogou e disse: pois dê a César o que é de César. E apontou para os discípulos: mas dê para Deus o que é de Deus. Ele estava dizendo: a moeda tem a cara de César, ela representa a imagem de César, ela volta para César. O homem representa Deus, ele tem a imagem de Deus, ele volta para Deus. O que é de Deus tem que ir para a mão de Deus, não esqueça. Foi Deus que me deu essa palavra, irmãos. Aí Ana arruma um menino bem arrumadinho e vai entregar. Agora imagine, pastor Rui, como é que vai ser a vida desse menino. Ele vai morar mais um velho e 2 filhos do velho irresponsáveis, preguiçosos, desviados. Mas é nesse cenário que Deus está plantando um dos maiores homens da história humana. Você pode levantar assim a sua mão, por gentileza? Não desconsidere as circunstâncias. Não julgue pelas circunstâncias. Porque nos momentos difíceis da vida, Deus levanta homens incomuns. Deus levanta pessoas que vão marcar gerações. Samuel é esse homem. Aí agora imagine, para nós já caminharmos para concluir. Eu não sou aqueles pregador que diz que vai terminar e não termina não, eu termino mesmo. Samuel chega, a palavra que ele mais ouve é o nome dele.
E o nome dele significa Deus ouve, Deus ouviu, Deus está ouvindo. Samuel está dentro da casa. A partir da chegada daquele menino, começa uma oração diária pelo sacerdote e pelos seus auxiliares. Qual é? Samuel. Deus ouve. Eles queriam alguma coisa? Você acha que eles aliviavam? Não. Samuel, vai buscar água. Samuel, pega ali a minha sandália. Samuel, atende a porta. Tudo era o Samuel. E por que Deus está permitindo isso? Deus quer que esse menino morra de trabalhar? Não. Deus está permitindo isso porque cada vez que o nome do menino, preste atenção nisso, cada vez que o nome do menino é citado, há uma referência espiritual de quem Deus é. Deus é aquele que ouve. Deus é o que nunca fecha os seus ouvidos para o clamor do seu povo. A nação está sofrendo. O sacerdote já não tem mais governo. Os filhos estão desviados, mas dentro da casa tem uma voz que diz: Deus está ouvindo. Deus ouve, Deus ouve, Deus ouve, Deus está ouvindo. Aleluia. Nenhuma dificuldade, guarde isso no seu coração, nenhuma dificuldade vai silenciar a voz profética do reino de Deus. Nenhuma. Enquanto tem gente dizendo o país está de mal a pior, e isso e aquilo, tem a casa de oração para os crentes dizerem: o nosso Deus está assentado acima de tudo. Enquanto as pessoas estão dizendo não tem mais como criar filhos, a casa de oração está aqui para os servos de Deus se reunirem, e dentro da casa nós proclamamos. Samuel é o exemplo do obreiro que cresceu na casa. Não foi dar uma volta lá fora, comer lixo, vestir coisa de qualquer jeito e voltou querendo ser engraçado, não. Cresceu na casa, cresceu trabalhando, cresceu sendo mandado, porque hoje nós temos uma dificuldade muito grande. Se você quiser perder uma pessoa, é dar uma ordem para ela. As pessoas estão avessas à ordem. Aleluia. Os pais precisam ter tanto cuidado para dar uma ordem para um filho hoje, mas hoje o Espírito de Deus fala conosco através da palavra dizendo: na casa Deus reestabelece a ordem. Quer crescer na casa, vai ter que aprender a obedecer. Quer crescer na casa, vai ter que fazer mandado. Na casa cresce, mas cresce fazendo alguma coisa. No reino de Deus não tem espaço para esse povo que já nasce grande, não. No reino de Deus é igual Samuel, chega e vai crescer. Era para cima e para baixo, vai e volta. Mas ele não se cansava de obedecer. Aleluia. Como Deus ama esse povo, irmãos. Vai lá, Samuel, era 10, 20, 30 vezes por dia. Ele não se cansava. E Samuel vai fazendo isso, obedecendo e crescendo. Obedecendo e crescendo. Obedecendo e crescendo. É assim que funciona. A lástima é quando alguém cresce sem aprender a obedecer. Aleluia. A mão de Deus está aqui. Samuel é o exemplo daqueles que crescem obedecendo. Vai passando e vai subindo. Vai crescendo, vai obedecendo. Qual é o resultado? É ouvir a voz de Deus. Eu tenho muita preguiça de acreditar em alguém que diz assim: Deus falou comigo. Quando você olha para a história, não obedece ninguém, não ajuda a fazer nada, não. Quem é que ouve a voz de Deus? É quem está na casa, crescendo em obediência. Deus fala com os obedientes.
Toda vez na Bíblia que Deus falou com um desobediente, era para sentenciá-lo pela última vez. Samuel é o exemplo que nós precisamos para os nossos dias. Alguém que cresceu obedecendo até ouvir a voz de Deus. A voz chamou. Samuel está deitado próximo do candelabro, do pendente de 7 lâmpadas, da menorá. Esse pendente de 7 lâmpadas tinha que ser abastecido de óleo. O sacerdote geralmente fazia isso. Mas Samuel fazia isso porque o sacerdote já estava velho. Samuel está deitado e ele ouve uma voz. Preste atenção aqui. A voz de Deus não está no frenesi do dia a dia. A voz de Deus não está na correria de quem quer ganhar um pouco mais. A voz de Deus está procurando o ouvido dos obedientes. Aleluia. Tem gente que não entende como é que Deus pegou esse homem e colocou aqui, tirou essa mulher dali que ninguém sabia quem era ela e colocou aqui. É porque a voz de Deus encontra os obedientes. A Bíblia diz que ele ouviu a voz do Senhor. Para onde ele vai? Quando ele ouve, ele diz assim, ó, isso que está escrito aí na sua camisa: eis-me aqui. Samuel, eis-me aqui. Antes de qualquer coisa, ele se prontificou e ele foi lá para onde estava o sacerdote. Quando ele chega lá, ao contrário do que algumas pessoas dizem, ele não pergunta. Tem gente que diz assim, ele chegou lá e perguntou: você me chamou? Não, não está escrito isso na Bíblia, irmão. Está escrito na Bíblia que ele diz assim: eu estou aqui, você me chamou. Eu estou obedecendo. Estou pronto. O sacerdote disse assim: vai deitar, eu não te chamei. Para onde Samuel foi? Saiu procurando de cômodo em cômodo? Saiu procurando lá fora? Quem que chamou então? Se não foi ele? Não. O que Samuel fez? Voltou e deitou, irmão. Sabe qual é o problema de muita gente? É porque não consegue fazer o que é orientado. Faz tudo menos o que é orientado a fazer. Nós estamos numa geração de pessoas que sabem tudo e não servem para nada. Você encontra jovens, eles sabem tudo, eles sabem fazer um foguete da NASA, mas pergunta se ele dá conta de juntar uma sacola do chão para jogar no lixo. Não dá. Nós não estamos falando de alguém que anda buscando vozes, não. Nós estamos falando de alguém que o seu coração acostumou a obedecer. E é com esse povo que Deus fala. Se você puder ficar de pé, por gentileza. É com esse povo que Deus fala. É com um povo que aprendeu a obedecer. Ele voltou e deitou. Quando deita, a voz vem de novo. Sabe o que é que eu fico impressionado? É que a voz não veio enquanto ele estava no trajeto. Propositalmente Deus espera ele deitar de novo e chama. Porque a voz de Deus não é qualquer voz. A voz de Deus não é voz de qualquer pessoa. A voz de Deus é a voz que conduz a nossa história. Aleluia. Deitou e a voz chamou e ele disse: eu estou aqui. Foi lá, o sacerdote disse: volta e deita. Pela terceira vez ele foi. O que a Bíblia diz? Pastor de Assis, a Bíblia diz assim: então Eli percebeu. O Eli é velho, escuta isso aqui. O Eli é velho, já está decadente, mas Samuel precisa de Eli para entender
qual voz está falando com ele. Samuel tem disposição para obedecer, mas não tem discernimento da voz. Aleluia. Samuel quer obedecer e está provando isso, mas não tem discernimento da voz. De quem ele precisa? De Eli. Não existe nenhuma pessoa, por mais espiritual que ela seja, que ela esteja desobrigada de ter uma autoridade sobre a vida dela. Nenhuma. Eu não concordo, eu sou pastor de igreja, eu não concordo com esse negócio. Vamos ali na irmã fulana, porque quando ela ora, não. Quando eu oro, ou quando você ora, em nome de Jesus, a Bíblia garante que nós recebemos. O poder de Deus não está iconizado na vida de uma pessoa, não é isso. Todos nós precisamos atentar para a autoridade que Deus levantou. Samuel vai para onde? Samuel vai para Eli, mas é Deus quem chama. Por que ele vai para Eli? Porque Deus fala com Samuel na voz de Eli. Assim como Deus fala com você na voz dos seus pais, Deus fala conosco, pastores de campo da Comadésima, na voz do nosso presidente. Deus fala com os obreiros dessa igreja e os membros na voz do pastor. Deus fala na voz que eu sou acostumado a obedecer. O Espírito de Deus está aqui, irmãos. O menino Samuel volta e deita com a recomendação de Eli. Não tem coisa melhor do que ter alguém para nos direcionar. Não tem coisa melhor. Volta e se a voz te chamar de novo. É claro que Eli vai colocar sua desesperança na informação que ele vai dar para o moço, até porque tem muito tempo que ele não ouve essa voz. Mas isso não vai atrapalhar em nada, porque quando o menino deita, a voz vem novamente. Algumas pessoas, preste atenção nisso, nós não estamos aqui brincando de fazer culto nem perdendo tempo. A voz de Deus está aqui nesse lugar. Algumas pessoas têm muita dificuldade de fazer essa simples coisa que Samuel fazia. Deita e levanta, vem e volta. As pessoas estão procurando coisas novas o tempo inteiro. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. O Espírito de Deus me autoriza a dizer que é no seu dia a dia. É deitando e levantando. É indo e voltando. É obedecendo e fazendo sempre mais do que o que é solicitado. Que o Senhor vai cumprir o propósito dele na nossa vida. Deus não está procurando um nome para ele lançar, não. Deus está procurando um coração obediente. Aleluia. Eu estou sentindo a mão de Deus tocando em pessoas aqui. Nós vamos já orar, irmãos. Eu falei que seria breve a palavra, mas eu tenho algo da parte de Deus para fazer aqui. Primeiro é um convite. Qualquer pessoa que esteja afastado dos caminhos do Senhor, você está convidado para retornar para Cristo agora. Se você está dentro dessa igreja, está do lado de alguém, você é crente, está do lado de alguém que precisa fazer isso, deixa Deus te usar e fala com essa pessoa. Hoje é uma noite de renovo para a vida de algumas pessoas que estão aqui. Pastor Rui, existe coisa que só Deus faz. O Senhor me conhece. O Espírito de Deus está falando aqui. Tem uma autoridade de Deus sobre esta casa. Preste atenção. Eu esqueci o nome do senhor. Jailson. Guarde essa data hoje. Coloque suas mãos assim na posição de receber. Deus está te dando uma estrutura material nova. Deus está renovando a tua condição de se locomover. Deus está renovando a estrutura do ministério. E Deus honrou uma palavra que foi dita pelo Senhor.
uma palavra. Quando eu falei de voto, Deus me disse: esse homem votou e cumpriu. E chora, madeias. E o Senhor está dizendo: hoje eu estou confirmando na presença de todos. Eu vou aumentar a estrutura do ministério. Algumas carências que ainda hoje são vividas, elas vão ser supridas. Nesses últimos 40 dias do ano, Deus está fazendo algo diferente e inesperado, mas Ele vai fazer. Ele vai fazer. 2025 vai ser um ano atípico para a vida de vocês. Pode se preparar para muita correria, mas Deus vai fazer o que Ele prometeu. Ele vai ampliar o ministério, porque Ele é Deus que promete e é Deus que cumpre. E mais uma coisa Deus falou ao meu coração: Ele tem se agradado da forma que vocês têm entregado para o reino também. Tem algo de Deus aí. Algumas coisas mal entendidas, Deus está aplanando hoje. Deus me disse no meu coração: diz para Ele descansar o coração, porque eu estou aplanando hoje. Eu estou aplanando. Deus está indo em corações de pessoas agora, em mente de pessoas, e é Deus quem vai esclarecer tudo. Ele conhece a intenção do coração, Ele vai esclarecer. Ele é o Senhor. Eu só faço do jeito que Deus me orienta. Tem uma pessoa que está afastado da igreja, está aqui e precisa voltar hoje. É essa palavra. Se você estiver aqui, meu irmão, ainda dentro do templo, venha aqui agora. Deus está trabalhando aqui. Essa banda pode ajudar aí, um pouco mais de instrumento. Pastor Rui, Deus lhe trouxe para cá para uma obra que o Senhor só vai descobrir de janelas por janelas. A obra é tão grande que se Deus lhe revelar agora, o Senhor não aguenta. Mas Deus vai abrindo as janelas e vai dizendo: agora é agora é isso, agora é aquilo. E uma das coisas que Deus lhe trouxe aqui foi para fortalecer homens. Fortalecer homens. Pastor Mário, eu queria que o senhor viesse aqui. Não se preocupe não, eu só faço do jeito que Deus me orienta. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito da verdade está aqui. Tem uma pessoa que precisa entregar a vida para Jesus, fazer um concerto. Tá aí, venha. Não brinca não. O senhor pode ficar aqui do lado do pastor Rui? Põe a mão nele igual o senhor pôs em mim naquela hora, desse jeito aí. O Senhor te deu esse homem aqui de presente. Viu? Porque Deus conheceu a aflição do teu coração. E Deus providenciou alguém para cuidar do teu coração. E o Senhor me autoriza a dizer hoje: não tem chamado enterrado. Não. Deus hoje está usando a minha boca. Eu não mereço, mas Ele me usa para dizer que Ele restaura as tuas forças hoje. Ele te deu, Ele não te emprestou o ministério, Ele te deu. E Ele vai fazer isso, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas. Tem uma pessoa aí para se retratar com Deus hoje, para reconciliar com Jesus. Vem agora, em nome de Jesus. Presta atenção. O Senhor está fazendo algo novo. É hoje o dia que Deus disse: aguarda. É hoje o dia que Deus está restaurando. Ele não abre mão. E eu vou lhe dizer o que um profeta me disse um dia: o chamado é maior do que o laço. Levante assim a sua mão para o céu. O Espírito de Deus está aqui, irmãos. A última chamada, essa pessoa que precisa se retratar com Deus, se reconciliar com Jesus, saia do seu lugar.
saia de onde você está agora e venha. Não deixa para depois, pode ser tarde. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a mão de Deus tocando em nossas vidas aqui. Fala um pouquinho com Jesus aí, diz para Ele qual é o motivo da sua vinda aqui nessa noite. A mão de Deus está aqui, querido. O Espírito de Deus está tocando em nós. Preste atenção, Deus está aqui. Eu quero fazer uma oração agora. Eu tenho feito essa oração por onde eu tenho passado. Todas as pessoas que estão aqui, que têm uma causa diante de Deus, que você sabe que é uma causa impossível aos homens, mas você colocou diante de Deus. Todas as pessoas que estão com esse propósito, dá um passo aqui à frente. Eu quero orar por você e encerrar a minha participação. Eu tenho orado e tenho recebido testemunhos. Quem tem uma causa impossível diante de Deus, disse para Deus: eu sei que é impossível, mas o Senhor vai fazer. Irmão Joaquim, levanta assim a sua mão. Deus está entrando com uma providência financeira. Segura. Deus está mandando te dizer: eu não vou te deixar só nesse negócio. Deus está entrando hoje. Marca essa data. Está vindo aí na tua direção. Deus está entrando hoje. E Ele está dizendo: fica claro na presença de todos, eu não vou te deixar só nesse negócio. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui. Esse está se reconciliando? Olha para cá, moço. Desencruza os braços para ficar bem soltinho para Jesus. A partir de hoje é vida nova com Deus. Olha o tanto de gente aí, ó, para te ajudar. Dobra os joelhos. A posição do arrependido é de joelho. O Espírito de Deus está aqui, pastor. Aleluia. Nós vamos orar por esse moço e orar também aqui pelas pessoas. Onde você estiver aí, tanto faz os que estão aqui como os que estão lá. Qualquer pessoa que esteja sentindo uma enfermidade, põe a mão no seu coração. Se você estiver aqui com a causa impossível diante de Deus e também com a enfermidade, ou se a causa impossível for a enfermidade, deixa Deus trabalhar. Irmão, o senhor não precisa se preocupar em ser entendido. Não precisa. Você só precisa se preocupar em ser correto com Deus. Entendido não. Deus te conhece. Deus está me mandando dizer isso, que o senhor tem uma preocupação de não deixar dúvida nas coisas. E Deus está dizendo: nem tudo a gente consegue esclarecer, mas se preocupe com o seu coração com Deus. É isso. Deixa Deus trabalhar. Deixa o Espírito de Deus trabalhar. Causa impossível. Creia, Deus está aqui e Ele vai fazer. Depois você volta aqui para contar para o pastor que Deus fez. Aleluia. O Espírito de Deus fala ao meu coração. Eu não sei se eu consigo explicar, mas eu vou tentar. É como se tivesse um laço, não é uma corda, é um laço daquele de presente. O senhor está com uma ponta do laço na mão e esse obreiro está com a ponta do laço na outra. E o senhor está dizendo assim: cerca todo mundo. Não deixa ninguém de fora não, cerca todo mundo. E ele com muita dificuldade, puxando, colocando embaixo. Isso é para ficar aqui. Essa fita tem que te envolver. O laço tem que te envolver. Eu só posso chegar lá na frente depois que todo mundo estiver envolvido. E eu perguntei para Deus: o que é isso?
O Senhor disse que esse laço é a comunhão. Deus está enlaçando essa igreja para o mesmo propósito. Essa igreja vai impactar essa cidade. Deus está enlaçando essa igreja para o mesmo propósito. Não vai ter mente dividida, não vai ter ninguém torcendo para dar errado. Não vai ter ninguém dizendo, eu não vou, não. Vai ter gente dizendo assim, não me deixa de fora. Que dia é? Me chama também. Eu estou pronto. Pega meu carro. Está precisando de quê? Vai ser isso, é isso que Deus vai fazer. Vai parecer com a igreja primitiva. Nós não estamos aqui brincando, pelo menos eu não estou. Estou sentindo a mão de Deus aqui. Eu estou sentindo a mão de Deus aqui, irmãos. Eu vou orar agora. Eu queria que os pastores que estão aqui, homens de Deus, levantassem a sua mão para nós orarmos. A Bíblia diz que a mão que se levanta são mãos sem ira e sem contenda. Se a sua estiver livre dessas duas coisas, segure ela aí. Aleluia. Preste atenção, tem uma mulher que está aqui, que às vezes fica muito preocupada porque não deu para fazer tudo. Fica preocupada. Queria ter feito mais isso, mais aquilo. E o Senhor está dizendo assim, acalma teu coração. Ninguém faz tudo sozinho. Fica tranquila, a mulher está aqui. E Deus me mostrou quem é a mulher. Deus só não me autorizou, foi chamar ela. Mas a mulher está aqui. E Deus diz assim, fica tranquila. Fica tranquila, mulher. Ninguém faz tudo sozinho. Descansa. O dono da obra é Deus. Nós somos só trabalhadores. Fica despreocupada. Vai na tua força. Vai do jeito que tu pode. Na tranquilidade. O Senhor está dizendo, não se preocupe, porque resultados quem promove é Ele. Eu vou orar, irmãos. Eu profetizo em nome de Jesus que causas impossíveis estão sendo resolvidas aqui hoje. Eu profetizo em nome de Jesus que haverá um culto de ação de graças por causas impossíveis que Deus vai resolver. Nós vamos orar. Presta atenção. Segura. Não mudou nada. Deus continua no controle de todas as coisas. Não mudou nada. Deus está dizendo assim, eu estou te provando que eu sou o dono da obra. Eu estou te provando que eu tiro e eu ponho. Eu levo e eu trago. E eu continuo no controle de todas as coisas. Recebe a prova que eu estou te dando hoje. Eu sou o dono dessa obra. Ele está aqui. Estamos aqui brincando, o negócio é sério. Com as mãos dos pastores, homens santos levantadas, nós vamos orar. Eu oro e encerro agora. Eu ia dizer para a senhora levantar a sua mão, mas a senhora já está com a mão levantada. Preste atenção. Não esqueça dessa palavra mais nunca. Tem muito poder aí na sua vida, para o tanto que a senhora está entregando. O Senhor está dizendo, a partir de hoje entrega mais poder. Toca mais em pessoas, porque tem unção de Deus na sua mão. Deus quer te usar para coisas sobrenaturais. A partir de hoje Deus marca o teu ministério com curas instantâneas na hora da ministração. Quando estiver ministrando, é o Senhor que está falando. Quando estiver ministrando e o Espírito disser assim, chama na frente para aceitar Jesus, pode chamar, que não tem esse negócio de é só pregador que chama para aceitar Jesus, não. Pode chamar, porque Deus vai entregar vidas no teu ministério. O teu ministério vai chegar diante de Deus com muitas vidas no altar. Deus é eterno e poderoso.
Tem muitas vidas aqui, meu Senhor. Eu estendo as minhas mãos juntamente com os teus filhos que estão aqui, apresentando esse moço que está se reconciliando com o Senhor. O nosso pedido, Senhor, é conforme a tua palavra garante: todos os pecados até então cometidos sejam todos apagados da história desse moço, jogados no mar do esquecimento para nunca serem lembrados, o nome dele escrito no livro da vida para nunca sair, e nós, como seus irmãos e companheiros nessa estrada da fé, possamos sempre, Senhor, ser suporte, ajuda e conforto para o teu filho, para que ele possa chegar diante do Senhor naquele nós declaramos, Senhor, esta alma reintegrada, Senhor, no propósito eterno da salvação. Esse moço reconciliado com o Senhor e com a sua igreja, em nome de Jesus. Pai bendito, onde tem uma causa apresentada agora, chamada, dita impossível, onde tem, Senhor, alguém que tem apresentado, meu Deus, dizendo: Senhor, me socorre, Senhor, me acode, eu não aguento mais. Causa impossível, recebe uma ordem agora em nome de Jesus. Deus vai salvar essa pessoa. Deus vai curar dessa enfermidade. Deus vai reverter o resultado. Aleluia. Seja tocado agora em nome de Jesus. Seja tocado agora em nome de Jesus. O Espírito de Deus está aqui. Seja tocado agora em nome de Jesus. Seja tocado em nome de Jesus Cristo. Causas impossíveis estão sendo resolvidas agora. Seja tocado em nome de Jesus. Segura essa palavra. Segura aí em nome de Jesus. Deus vai escrever